Noite. Está aqui. Gente, nós vamos, se aí no fundo alguém não estiver ouvindo, se a voz estiver um pouco baixa, o som estiver baixo, dá um toque para eles controlarem ali o som. Nós vamos conversar de forma sucinta, né? Abordar de forma sucinta o tema A Doutrina dos Espíritos, a terceira revelação para a humanidade. Procurar colocar um panorama geral do ponto de vista histórico das três revelações, com ênfase na terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, né? Se é a terceira revelação, né, se são três revelações, é porque teve a primeira, a segunda e a terceira é o Espiritismo. A doutrina se a doutrina é dos Espíritos, é porque ela não foi criada por um ser humano encarnado, né, com as vestes materiais. Essa doutrina ela foi trazida para nós através de uma pessoa física, que é o Allan Kardec, mas, na verdade, as mensagens, as ideias pertencem ao plano espiritual, né? A espiritualidade superior. Iniciando, então, de uma forma geral, a primeira revelação, ela veio através desta pessoa, né? Desse líder religioso e também político, que foi Moisés, um personagem bíblico, né? E a primeira revelação, ela ocorreu por volta, né, aproximadamente 1500 anos antes da vinda de Cristo, antes da vinda de Jesus. É importante a gente frisar que isso ocorreu há 1500 anos antes da vinda de Jesus, né? Se nós estamos em 2018, então nós temos aí 3.500 anos de história já percorrida pela civilização humana. E é preciso compreender que a espiritualidade maior já tinha uma noção de que 3.500 anos depois, ou seja, na atualidade, nós teríamos cerca de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta. As diretrizes básicas já foram aqui colocadas, né? Iniciadas em relação à relação que existe da humanidade com o ser divino, com a divindade e especificamente o povo hebreu, o povo judeu que Moisés liderava era monoteísta. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da psicografia de Chico, coloca que o povo hebreu, ou o povo judeu, foi escolhido para essa tarefa porque, apesar de eles se encontrarem nessa época escravizados pelo povo egípcio, o povo egípcio era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. E os judeus eram monoteístas, embora estivessem escravizados. Moisés, rapidamente, né? Ele foi educado, criado como um príncipe egípcio, mas a descendência dele era hebraica, era judaica. Isso levou ele, interiormente, a tomar as dores do seu povo, da sua descendência, e como ele tinha uma relação com Deus, né? Ele era um médium, na verdade, ele sentia no âmago dele que ele precisava liderar o povo hebreu para sair do Egito antigo. Esse período onde ele guiou o povo hebreu pelo deserto, né, que durou 40 anos, é o chamado Êxodo. E num desses momentos do Êxodo, desses 40 anos, onde ele guiava o povo hebreu, que ficou, na verdade, perdido, né? Quando saíram do Egito, eles não encontravam a terra prometida. Num desses momentos, Moisés se recolheu no Monte Sinai, né? Ele se afastou dos milhares de judeus que ele estava liderando
guiando, se recolheu no Monte Sinai e lá foi onde ele recebeu os 10 mandamentos. E a gente vai estar conversando sobre isso rapidamente mais para frente. A segunda revelação é a própria vinda de Cristo, né? De Jesus Cristo. É a própria vinda do governador do orbe terrestre na terra. Então ele veio pessoalmente trazer a segunda revelação. Como ele mesmo colocou, Jesus se colocava como o verbo vivo, né? A palavra de Deus saía pela boca dele, ele foi a própria revelação. E a partir de Jesus, nós temos aí a cronologia da humanidade, ou seja, os registros históricos passaram a ser contados antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. E a partir da vinda de Jesus, nós tivemos aí o início do movimento cristão, do cristianismo, do qual surgiram algumas religiões. Dando sequência, então, a terceira revelação, a que nós vamos dar um pouco mais de ênfase hoje, que é o Espiritismo, foi trazida, né, codificada por Allan Kardec. E nós vamos ver mais para frente, seu nome de batismo, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Contamos como referência a data de 1857, depois da vinda de Jesus, com a publicação dos primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. Muito importante lembrar, que se foi Allan Kardec quem codificou, quem trouxe do plano das ideias para a matéria, né, para a obra, para os livros, foi Allan Kardec, do ponto de vista espiritual, quem coordenou todo esse trabalho, todo esse movimento, né, quem liderou esse trabalho foi o Espírito de Verdade, que era uma pleiade de espíritos superiores, um conjunto, né, um agrupamento de espíritos superiores liderados por Jesus. Então, na verdade, do ponto de vista espiritual, quem organizou e permitiu que a terceira revelação se materializasse pelas mãos de Allan Kardec foi Jesus. Esse aqui é um panorama, então, geral, né, que nós temos das 3 revelações. E nós vamos avançar um pouquinho mais dentro do contexto mediúnico. Então, rapidamente, nós vamos colocar aí que sempre ocorreram as manifestações mediúnicas. O que são manifestações mediúnicas? Sempre teve esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, entre pessoas que Allan Kardec denominou como médiums, né, que ficam intermediando essa relação entre a matéria e o espírito. Na questão do Livro dos Espíritos 459, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior. Os espíritos influem, né? Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Ou seja, a influência nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes é muito maior do que nós podemos supor. Porque muito frequentemente são eles, né, os espíritos que vos dirigem. Então, na verdade, muitas das vezes nós estamos tomando determinadas atitudes mediante alguns pensamentos e sentimentos, mas quem está fazendo isso por nós são os espíritos que nos rodeiam, que nos cercam. E aí entra a questão fundamental, né? A sintonia. E a sintonia que nós vamos ter com esses espíritos está associada aos nossos hábitos e à nossa conduta, né? Um exemplo bem simples: nós estamos aqui agora numa casa espírita,
buscando aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo. Se estivéssemos num ambiente totalmente contrário a esse, né, que são vários, estaríamos numa outra sintonia, né? Então, é importante nós dedicarmos uma parte da nossa vida cotidiana a esse estudo, né? Dedicar também até ao trabalho a entidades, por exemplo, filantrópicas, né? Nós temos aqui no centro, aqui no Allan Kardec e em inúmeras casas espíritas em Rio Preto, diferentes tarefas que podem ser realizadas durante a semana, incluindo o próprio estudo, né? Como também a participação nas diferentes aqui tarefas que existem. Quem estiver interessado, é só conversar aqui na recepção. Por que isso? Para manter a nossa sintonia e procurar ter ao nosso redor espíritos mais elevados. Falando então novamente sobre a primeira revelação, nós temos aqui um palavrão que é a pneumatografia. Pneumatografia. Os 10 mandamentos, conforme nós conversamos aqui, foram trazidos por Moisés no Monte Sinai, né? Isso ocorreu durante o Êxodo, e se encontra registrado no primeiro livro bíblico, né? No livro do Antigo Testamento. Então, nesse momento em que ele recebeu, Moisés lá no Monte Sinai, recebeu a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, olha que interessante. No capítulo 12 do livro dos Médiuns, nós temos essa palavra, que é a pneumatografia. Moisés não recebeu o primeiro mandamento na cabeça dele e foi lá e esculpiu na rocha o primeiro mandamento. Depois o segundo mandamento. Não. Os 10 mandamentos foram entregues prontos para Moisés. Esse é o fenômeno da pneumatografia. É um fenômeno onde o médium ele só pode realizar isso se ele for um médium de materialização. Então, os 10 mandamentos foram entregues gravados já na rocha para Moisés. Isso é uma revelação divina. Não houve uma filtragem pela pessoa Moisés. Então, essa é a primeira revelação. Já a lei mosaica foi construída, é um código civil, né? Que foi construído no período em que Moisés guiou, né, a fuga lá, a retirada do povo hebreu da civilização egípcia por 40 anos. E depois, quando chegaram à Terra Prometida, que hoje é a região ali da Palestina, também nessa convivência com os milhares de judeus, aí foram criadas as 12 tribos de Judá, as diferentes adversidades que se apresentavam nessa convivência coletiva, pediram que fossem criados códigos, né, de conduta. Essa é a lei mosaica, que hoje ela já está ultrapassada na sua maioria dos seus pontos. Então, essa é a diferença entre a primeira revelação, né, que Moisés, os 10 mandamentos, e a lei mosaica. E falando sobre o Antigo Testamento, que é formado aí por 39 livros, né? O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, cerca de 27 livros. Num desses livros, que é o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 9 e 14, e repetido também no livro Levítico do Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 31, nós temos que dentro da lei mosaica, isso é interessante, era proibida a consulta aos mortos. Foi proibida a consulta aos mortos. Isso está no Antigo Testamento. Se Moisés teve que proibir, junto com o seu conselho de anciões, criar uma lei para proibir a conversa com os mortos, é porque morto falava, né? Então o morto estava vivo. Quem eram os mortos? Os espíritos, né? E quem fazia essa relação
eram os médiuns, que na verdade eram aqueles adivinhos, né? Moisés proibiu porque estava se perdendo, o dom dessas pessoas estava se perdendo pelo mercantilismo, né? Estava virando pura negociata, né? Por isso ele proibiu a consulta aos mortos, as adivinhações. Então aqui nós temos já um primeiro parâmetro de registro da existência da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos. O fenômeno da mediunidade sempre ocorreu. Por exemplo, na Grécia Antiga, aqui nós temos as ruínas do templo de Apolo. Quem puder, quem quiser ir até a Grécia atualmente, vai encontrar na região de Delfos essa ruína que pertenceu ao templo de Apolo. Delfos foi uma região ali na Grécia onde tinham muitos templos, né? Especificamente o templo de Apolo, ele funcionou por 1000 anos como uma consulta aos oráculos, né? Então o templo de Apolo, que fica na região de Delfos, funcionou como um oráculo entre os séculos 7 antes de Cristo e 3 depois de Cristo. 700 anos antes da vinda de Jesus, 300 anos depois da vinda de Jesus, funcionou o templo de Apolo, onde se encontravam as pitonisas, que eram as donzelas que eram consultadas. Você consultava os deuses através das pitonisas, que pertenciam à ordem das sacerdotisas, as sibilas, né? Isso na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Sócrates, possivelmente, Platão, frequentaram esse templo, né? Então, os cidadãos nobres da Grécia e da Roma Antiga, quando queriam tomar uma decisão, eles consultavam os deuses, e um dos locais onde eles consultavam era no templo de Apolo. Aqui nós temos as ruínas, mas nessa época tinha cobertura, era guardado por soldados, né? Generais consultavam as pitonisas antes de decidir se iam mandar suas tropas para uma batalha. Centenas de vidas, talvez até milhares, eram decididas do ponto de vista individual, familiar e coletivo através das pitonisas. Quem eram as pitonisas? Oráculo, gente, é uma pessoa de extrema confiança que conversa com um plano espiritual. No caso, na Grécia, ainda era politeísta, então eles consultavam os deuses, né? Mas, na verdade, quem eram os deuses? Eram os espíritos que eram consultados, né? Então, nós temos aqui mais um registro de mediunidade, no mínimo por 1000 anos. Dando sequência à segunda revelação, né? É difícil a gente colocar a vida de Jesus, né? É difícil, talvez até impossível, mas de forma sucinta, né? Podemos colocar que Jesus Cristo resumiu a lei e exemplificou o amor incondicional. Qual a lei que ele resumiu? A lei contida no Antigo Testamento, que foi se desenvolvendo até chegar no Sinédrio, né, dentro da comunidade judaica. E ele falou, Jesus falou, eu não vim destruir a lei, eu vim resumi-la. E ele resumiu de forma maravilhosa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Importante a gente lembrar que o Deus de Moisés ali, que constitui a primeira revelação, o Novo Testamento, é um Deus mais severo, é um Deus mais rigoroso, muito disciplinado, né? Então nós estamos falando de 3.500 anos atrás. Imagine, hoje, nós estamos precisando de disciplina na nossa civilização, né? É só olhar aí a mídia, nós vamos perceber que ainda existe muita coisa que precisa entrar no eixo. Imagine há 3.500 anos atrás. Imagine que a espiritualidade superior
sabia que haveria um momento em que a Terra estaria entrando numa superpopulação e que as diretrizes básicas, as regras de convivência para uma boa parte dessa população já precisava ser semeada lá atrás. Nós estamos falando da cultura ocidental, né? Que é uma cultura onde a cultura ocidental prevalece as religiões cristãs, né? Então, ele resumiu a lei e ele exemplificou o amor incondicional. Ele trouxe, né, Jesus, uma outra visão de Deus. Uma visão de Deus compaixão, de Deus compreensão, de Deus que perdoa, de Deus que ama seus filhos, né? A partir de Jesus é que começou-se a se falar de fraternidade, de solidariedade, né? Foi criada a Casa do Caminho, foram recolhidos os leprosos que ficavam isolados em depósitos humanos e foram trazidos ali para que Paulo cuidasse dessas pessoas, desses doentes, né? Então houve uma maior humanização a partir da vinda de Jesus Cristo. E o exemplo que ele deu foi da sua própria vida para a humanidade, né? Ou seja, esse é o amor incondicional. Para a gente ter assim, uma noção bem simples sobre o amor incondicional, a gente pode, por exemplo, pensar que o amor de uma mãe por um filho, acho que é o amor mais bonito que existe, né? Por um filho, por uma filha. E se o filho ou a filha comete qualquer erro grave, né, dentro das leis humanas, a mãe ela vai encontrar alguma forma de perdoar o filho ou a filha. Já se essa mesma pessoa, essa mesma mãe, estiver vendo um noticiário, né, ou ler uma notícia pela internet de determinado crime, ela vai querer. Existem pessoas, muitas, que querem a própria pena de morte. Então ela julga de forma condicional, porque o filho dela impõe uma condição, que é a descendência. A gente entende que é um laço muito forte. Mas nesse caso específico, não é o amor incondicional. Jesus trouxe o amor incondicional para a humanidade. Mesmo que nós ainda estejamos muito longe de vivenciá-lo de forma plena, ele trouxe essa semente que vai brotando dentro do coração de cada um de nós que somos seguidores de Cristo. Uma outra citação também importante é no Evangelho, né, de João, no capítulo 16, versículo 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus, né, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espiritismo, né? Nós temos até um livro psicografado pelo Chico, do Emmanuel, que se chama O Consolador. Então Jesus colocou, há 2000 anos atrás, que ele voltaria, né, para trazer o conforto, não para resolver os problemas por nós, porque nós é que temos que resolver as nossas vicissitudes e adversidades pessoais, né? Ele vai dar força para que nós consigamos vencer essas dificuldades. E uma ferramenta maravilhosa é a que nós vamos estar conversando aqui sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo. Uma dessas ferramentas, né? Porque a própria Bíblia, né? A própria Bíblia também é uma ferramenta maravilhosa de ensino, o próprio Evangelho. Bom, ainda falando sobre o fenômeno da mediunidade, né, que sempre ocorreu, nós temos aqui uma foto que está um pouco clara, escura, aliás, desculpa, mas é a imagem, não é uma foto, né? É uma imagem da Joana d'Arc, né? A padroeira, a Santa Joana d'Arc, a padroeira da França. Então nós estamos aí seguindo historicamente, né? Nós estamos agora na Alta Idade Média, do século X ao século XV, precisamente no século XV, que foi quando a
Joana d'Arc viveu. Na Idade Média, as perseguições da Inquisição sufocaram a comunicação com os espíritos. Sufocaram, mas não encerraram. Continuou acontecendo. Mas a Inquisição, esse tribunal criado pela antiga Igreja Católica, não tem nada a ver com a Igreja hoje do Papa Francisco, né? A criação da Inquisição foi justamente para impedir o avanço dessa comunicação com o plano espiritual. Pode-se observá-las, né, esse sufocamento, na história com os nomes de Paracelso, Joana d'Arc, entre muitos outros. Paracelso foi um médico suíço-alemão que viveu no século XVI. Ele é considerado o precursor da quimioterapia, o Paracelso. Ele era médico formado pela Escola de Medicina Suíça, né, a Suíça alemã, mas ele também se considerava um ocultista, um astrólogo, enfim, ele fazia também panaceias, né? Então ele foi perseguido pela Inquisição. Mas ele era tão bom, tão competente, que a Inquisição não conseguiu capturar ele, prender ele, porque ele estava num castelo, e aí os nobres, quando ficavam, e ele curava as pessoas das doenças naquele castelo. E aí o nobre, quando ficava sabendo que o tribunal da Inquisição estava perseguindo ele, teve noites que ele saiu só com a roupa do corpo, o Paracelso. Mas ele morreu de velhice, ele não foi capturado pela Inquisição. Já Joana d'Arc teve uma história diferente. Embora seja uma história muito bonita, é uma história muito triste. Ela tinha por volta de 18, 19 anos, e ela ouvia vozes, né? A donzela de Orleans ouvia vozes, e essas vozes, extremamente católica, assistia a missas, comungava, né? Ela ouvia vozes, e ela chegou até o rei da França e disse que ela precisava liderar o exército para defender o exército da invasão que a Inglaterra ia procurar fazer nas fronteiras da França. E o rei da França permitiu que ela liderasse, né, uma jovem de 19 anos liderasse o exército francês, e tiveram sucesso. Assim que as fronteiras da França estavam protegidas, a Inquisição pediu a Joana d'Arc para ser julgada nesses tribunais montados de forma fictícia, vamos dizer assim. E o rei da França entregou ela. Ele tinha acabado de vencer uma guerra contra o rei inglês. E ele ia comprar uma outra guerra agora contra um poder muito mais forte, que era o Vaticano. E ele entregou a Joana d'Arc e ela foi condenada, foi queimada viva, como uma feiticeira, como centenas de feiticeiras nessa época, bruxas, bruxos. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que estavam isoladas nas florestas, nas matas, se comunicavam com o plano invisível, com os espíritos, curavam as pessoas de inúmeras doenças, fazendo as panaceias, e essas pessoas, na verdade, se tornaram um poder paralelo, porque a igreja na época se colocava como a única representante de Deus. Daí houve essa grande perseguição. Mas o que nós estamos mostrando? E assim, ela foi condenada em 1431, 25 anos depois, o Papa perdoou a Joana d'Arc. E ela se transformou, hoje é a padroeira da França. Não adiantou muito para ela, né? Mas a história, como eu falei, é uma história bonita, mas é muito triste. No entanto, a gente vê aqui uma manifestação da mediunidade numa larga escala, né? Bom, agora nós já estamos aqui bem mais próximos, né? Em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos. Hydesville é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, Potirendaba. Potirendaba já está até um pouco grande agora, né? Uns 30 anos atrás. E no estado de Nova York. Essa cabana aqui, que é considerada uma cabana assombrada, né? Ela existe até hoje, tá? Quem quiser, quem puder,
vai lá nos Estados Unidos, vai visitar um ponto turístico que é a cabana de Hydesville, onde viveram as irmãs Fox, em 1848. De forma bem resumida, a família Fox tinha o pai, que era um pastor metodista, a mãe, que era a senhora Fox, e duas filhas, a Kate, de 11, e a Margarete, de 14. E a Leia já era casada, morava em outra cidade. Essa cabana, quando a família mudou para lá, ela tinha barulhos, muitos barulhos, pancadas. Mas numa noite, as pancadas estavam tão fortes que a mais nova, Kate, ela resolveu bater palmas e pedir, se tivesse alguém ali fazendo aquelas pancadas, para bater as palmas, fazer as pancadas no número de palmas dela. Bom, enfim, como as pancadas elas eram semelhantes à quantidade de palmas que a Kate estava batendo, aí a irmã dela ficou assustada, foi chamar a mãe veio acalmar as irmãs, as filhas, mas viu que realmente as pancadas eram de acordo com as palmas, aí chamou o pai, o Sr. Fox, que era um pastor protestante, metodista. O pai então falou, para encerrar essa discussão, se tiver alguém aí, realmente, então, por favor, faça as pancadas de acordo com a idade das minhas filhas. E aí foram as pancadas de acordo, né, com a idade de cada filha, da Kate, da Margarete, da Leia, que não morava na casa, e do menino que eles haviam perdido, que havia desencarnado há muitos anos. Ninguém mais dormiu na casa, ninguém mais dormiu em toda a Hydesville. No final de semana seguinte, tinha pelo menos 200 vizinhos querendo entrar dentro da cabana para conversar com esse alguém que fazia as pancadas. As irmãs tiveram que ser retiradas da cidade e levadas para uma outra cidade, maior, Rochester, porque nessa época ainda tinha o ranço da Inquisição. Não se sabia se isso era coisa de Deus. Para preservar a vida delas, foi montada uma comissão de investigação porque eles queriam achar a fraude. Mas, na verdade, as irmãs Fox também eram médiuns de materialização. Elas não tiveram vida mais. A vida delas, na verdade, foi essas comissões de investigação que depois se tornaram espetáculos. Elas passaram até a cobrar para isso. Mas nunca descobriram fraude. Porque as pancadas eram manifestações mediúnicas, né? Acontece que isso ocorreu em larga escala nos Estados Unidos. Não ficou mais só as irmãs Fox. Isso passou a acontecer, esses fenômenos mediúnicos, em várias cidades dos Estados Unidos e depois atravessou o Oceano Atlântico e foi para toda a sociedade europeia. Já chegou na Europa em 1852, olha só, 5 anos depois, chegou na Europa como os fenômenos das mesas girantes nos salões da Europa. Então já não era mais... Já está terminando, viu, gente? Não eram mais, esses fenômenos não eram mais as pancadas. As mesas girantes eram como se fossem banquinhos de piano batendo o pé, girando sozinhas, né? Então vocês imaginem essa mesa aqui girando, batendo o pé dela sozinha. Agora se fica alguém aqui no salão. Eram acontecimentos muito interessantes. Isso tem registros históricos. Pode digitar lá no Google, mesas girantes. Não era só na França, era em toda a sociedade europeia, toda a elite europeia. Na época ainda existia a escravidão, né? Os nobres estavam perdendo seus títulos porque a monarquia estava em decadência, né? Nós estamos falando do pós-Revolução Francesa, né? Metade do século XIX. Mas havia surgido a classe burguesa, né? Então havia uma ociosidade nessas pessoas. Não tinha televisão, não tinha internet. Vamos fazer o quê? Vamos lá ver as mesas girantes, que é as mesas batendo o pé sozinha. Só que quando elas faziam a pancada, houve um código. Uma pancada, letra A. 2 pancadas, letra B. 3 pancadas, letra C. Passou-se a escrever em frases e as respostas eram inteligentes. Por isso que era muito interessante assistir às mesas girantes. 1852. Irmãs Fox, 1848. 4 anos depois, né?
de tal forma a gente observa esses fenômenos, nunca ocorreram nessa magnitude, que a gente percebe já uma preparação para a terceira revelação da humanidade. Esse foi o preparo, né? Até chegar na França, depois as mesas girantes, elas evoluíram para uma cestinha de vime invertida, com um lápis fixado na borda, e aí as pessoas, né, os médiuns, encostavam o dedo na borda dessa cestinha e o lápis escrevia sozinho na folha. E depois dessa cestinha com o lápis, passou-se a psicografia, que é a que a gente conhece. Nós tivemos a satisfação de assistir o Chico Xavier, considerado o maior médium de psicografia até o momento, né? Cerca de quase 500 obras na literatura espírita. Bom, então nós, voltando lá para 1852, continuando dentro dessa evolução, nós chegamos então a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Em 1855, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, a convite do amigo dele, o magnetizador e cientista, o Sr. Fortier, entrou numa sessão mediúnica de psicografia na casa dos Baudin, que tinham duas filhas, uma de 14 e outra de 17, a Julie e a Caroline, onde já havia a psicografia de 50 cadernos. 50 cadernos com mensagem psicografada já. Quando esse professor, que era um sábio na Europa, que com 27, ele estava com 51, em 1855. Com 27 anos ele já tinha recebido o maior prêmio que podia se dar a um cientista, que é o prêmio da Academia Real Francesa. Ele foi discípulo de Pestalozzi, um grande pedagogo, né? E Pestalozzi foi discípulo de Rousseau. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail teve contato com as reuniões, as sessões mediúnicas na casa dos Baudin, e quando ele entrou em contato com esses 50 cadernos, ele percebeu que ali não havia um espetáculo. Não era um espetáculo ali. Na verdade, haviam mensagens profundas assinadas por Maria de Nazaré, São Vicente de Paula, Sócrates, Fénelon, inúmeras outras personalidades históricas. E com a sabedoria dele, porque ele já tinha publicado livros de astronomia, gramática francesa, aritmética, anatomia comparada, ele era um gênio. Então ele pôde perceber que ali haviam mensagens filosóficas de um conteúdo profundo. Mas, além disso, a espiritualidade superior orientou ele, que ele iria organizar essas mensagens, trazer do plano das ideias para o plano material, esse conjunto, né, de mensagens, que seria uma revelação para a humanidade. Por isso que é uma revelação espiritual, né? Porque não foi Kardec quem teve a ideia de fazer, ele foi orientado e ele simplesmente, com a genialidade dele, não é qualquer pessoa que poderia fazer isso, organizou essas mensagens, né? Em cima disso, então, dessas reuniões mediúnicas, ele selecionou cerca de 10 médiuns, 10 a 12 médiuns, né? E foi organizando toda a obra espírita. Essa frase de Kardec, nascer, crescer, morrer, renascer sempre, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Que lei é essa aqui? É a lei da reencarnação. E nós acreditamos que seja talvez a mais importante, o mais importante conceito espírita. Porque quando você acredita em reencarnação, você leva em consideração inúmeras situações da nossa vida, né? Das adversidades, dos conflitos, seja dentro de casa, profissional, na comunidade de uma forma geral, a gente vai levar em consideração a nossa alma imortal. E em cima disso,
precisamos estudar o Espiritismo para entender o que é perispírito, né? Lei da causa e efeito e assim por diante. Então nós temos aí o Pentateuco, que são as 5 obras. Em 1857, olha que interessante, o Livro dos Espíritos ele foi publicado inicialmente com 501 questões em 1857. De 1860 já as 1019 questões. 1857, a cabana assombrada lá das Irmãs Fox, 1848. Não se passaram 10 anos e já estava sendo publicada a obra Livro dos Espíritos, que é a mais importante do Espiritismo. Ela contém no âmago dela todas as outras obras. O Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, Gênese, em 1868, em 1869, Allan Kardec desencarnou. Então, só para a gente encerrar, foi a espiritualidade superior que orientou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail a assinar as publicações espíritas como Allan Kardec, já que foi revelado a ele que ele foi um sacerdote druida, né? Druida, celta, é a mesma coisa. Foi um povo que, no caso dele, viveu há cerca de 1000 anos atrás, na mesma região da França. Né? O povo celta viveu ali na divisa da França com a Bélgica. E ele foi um sacerdote druida, celta, ali, naquela região, que se chamava Allan Kardec. Para não confundir a obra dele, porque ele tinha muitos livros já publicados, com a obra que é do plano espiritual, como nós falamos aqui no início da nossa conversa, que foi coordenada por Jesus Cristo, o Espírito de verdade, e essa pleiade de espíritos superiores, para não confundir, é que a obra tem como pseudônimo Allan Kardec. Gente, então nós queríamos aqui passar esse panorama geral sobre a terceira revelação da humanidade. Espero que a gente tenha aqui reforçado para quem já tinha essas informações e para quem não tinha, que tenha aprendido alguma coisa. Muito obrigado.